fofinhos e fofinhas, eu sou a Amanda Rosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lovely Magic Atelier. No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como fazer um haori kawaii. Um haori é um casaquinho estilo japonês, como este que eu estou usando hoje. Haoris são bem fresquinhos, são bem leves, então são uma ótima peça para complementar seus looks kawaii. Você pode fazer um haori com praticamente qualquer tecido. Eu recomendo usar tecidos de algodão, mas nesse caso, o haori que eu fiz, ele foi feito com uma toalha de mesa. Eu encontrei essa toalha de mesa em uma loja e achei que seria perfeito para fazer uma peça de roupa. Então, transformei uma toalha de mesa em um haori. O modelo que eu vou mostrar a vocês, ele é muito inspirado no modelo tradicional japonês. Então, ele tem a manga aberta, aqui na parte mais próxima ao corpo, e uma aberturinha na parte de baixo do braço. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o joinha para ajudar o canal, se inscrever caso ainda não for inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo. Então, se você quer aprender a fazer um haori fofo como este, vem comigo! Como desenhar o molde do haori? Este aqui é o modelo do haori que nós vamos fazer. Ele é aberto na frente e tem as mangas estilo japonês. A primeira parte é o corpo do haori. As medidas necessárias para fazer o molde do corpo são o busto e o comprimento desejado. O busto é sempre a parte mais larga do tronco e o comprimento desejado é a altura desejada da peça. As costas. A largura da parte das costas vai ser metade do busto mais 10 centímetros, porque o haori ele é folgadinho e a gente precisa também ter a margem de costura, né? A altura das costas do haori é o comprimento desejado da sua peça, mais 1 centímetro, que é o que eu vou usar porque a minha bainha já está pronta, ou 4 centímetros se você ainda tiver que fazer a bainha, tiver que fazer o acabamento. A frente do haori. São duas partes iguais, uma na esquerda e uma na direita. Então, cada uma dessas partes é uma largura. A largura de cada lado é a largura total das costas, menos 15 centímetros, que são a abertura que a gente vai deixar entre uma parte e outra, que é mais ou menos o tamanho da base do pescoço, dividido por 2. Tudo isso dividido por 2, a largura das costas, menos 15 centímetros, dividido por 2, mais 2 centímetros, que são a margem de costura. A altura da frente é o comprimento desejado, mais 1 centímetro se sua bainha estiver pronta, ou 4 centímetros se ainda tiver que fazer bainha, que no caso é o mesmo comprimento das costas. A segunda parte do molde são as mangas. Nas mangas, a altura é a sua altura desejada, você que vai decidir quanto você quer que sua manga seja, se quiser mais longa ou se quiser mais curta, mais 2 centímetros. Uma altura boa para uma manga de um haori seria 40 centímetros, 50 centímetros. E a largura depende do comprimento do seu braço. Então, é o comprimento desejado, mais 6 centímetros tiver que fazer o acabamento. Para cortar cada parte da manga, a gente tem que prestar atenção no sentido da estampa. As mangas são costuradas no meio por causa do sentido da estampa. Como a estampa é unidirecional, você precisa cortar 4 partes para fazer as mangas. 2 partes para uma manga e 2 partes para outra manga. Agora, se o padrão da sua estampa não for unidirecional, você pode simplesmente cortar uma parte corrida e dobrar no meio. A frente e as costas da manga seriam juntas. Aqui nós temos um exemplo do sentido da estampa. O unidirecional quer dizer que ela só vai em um sentido. A estampa da esquerda é unidirecional. Você consegue determinar para que lado a estampa está indo.
Então você consegue saber onde é em cima e onde é embaixo na estampa. Já numa estampa multidirecional, a gente não sabe onde é em cima e onde é embaixo, porque a estampa aponta para todos os lados, ela tem várias direções. E a terceira parte do nosso Haori é a gola. A gola não é feita inteira, ela tem uma costura na parte de trás do pescoço. Então, para cada lado da gola, a altura de cada lado seria a altura da frente do Haori mais 15 centímetros, que seria metade do seu pescoço, mais um pouquinho para fazer a margem de costura. E a largura da gola é a largura desejada, que pode ser algo em torno de 5 ou 7 centímetros, multiplicado por 2 mais 3 centímetros, porque a gola é dobrada. O total necessário de tecido. Para o corpo e para as mangas, eu usei uma toalha de mesa de 1,40 m por 1,40 m. Mas se você for usar tecido, pode usar o tecido de largura padrão de 1,40 m por 1,5 m. E para a gola, tecido de uma largura padrão de 1,40 m por 40 centímetros. Vamos começar! Esta é a parte das costas, que já tem a bainha pronta. As partes para a frente, também com a bainha já feita. Quatro partes iguais para as mangas. E duas partes iguais para a gola, de um tecido diferente. Começando, vamos pegar a parte das costas e alinhar perto dos ombros, no canto do retângulo, vamos alinhar as partes da frente, apenas na parte de cima e costurar. E para as mangas, vamos pegar duas partes para as mangas, parte lado certo com lado certo e costurar apenas a parte de cima. Aqui eu estou costurando a parte de cima do corpo do Haori, costas com a frente, apenas na parte de cima, lado certo com lado certo. Não se esqueça de fazer o acabamento nessa parte com uma máquina de overlock ou passando uma costura zigue-zague na borda. Agora, costurando a parte de cima de cada manga. Mais uma manga. Lembrando sempre de fazer o acabamento em ponto zigue-zague ou com uma máquina de overlock. Por enquanto, nosso Haori está assim, com uma abertura. Com uma régua, vamos marcar 20 centímetros para cada lado a partir da costura, alinhar a costura da manga com a costura da frente das costas e marcar 20 centímetros na manga também. 20 centímetros a partir de cada costura. Você pode contar com a ajuda de alfinetes. Coloque um alfinete para marcar o final de cada costura. Você vai costurar apenas nessa parte em que a gente marcou.
os 40 centímetros que foram marcados em uma manga e na outra. Lembre-se de retirar os alfinetes para não correr o risco de quebrar a agulha. Agora vamos fazer a outra manga. Seu haori deve estar assim. Vamos agora dobrá-lo ao meio, na costura. Acertando a partir da costura, vamos alinhar as pontas. A partir da costura da manga, vamos medir 17 centímetros e marcar com um alfinete. Acertar o corpo e medir a partir do fim da costura da manga e do corpo 10 centímetros, marcar de um lado e do outro. Mais uma vez, dobrando ao meio, acertando para que a costura fique reta. Marcar 17 centímetros na manga, a partir da costura de um lado e de outro. Acertar o corpo e a manga. E a partir da costura, marcar no corpo 10 centímetros, de um lado e de outro. Este é o punho. E você pode costurar desse jeito se quiser uma manga quadrada. Vamos costurar o corpo da bainha até a marcação que fizemos. Se quiser uma manga arredondada, é só arredondar o canto com algum objeto redondo. Lembre-se de marcar onde você vai costurar e não a beirada do tecido, para que essa linha sirva como guia na hora de costurar. Vamos prender todos os lados com o alfinete. Prendendo com o alfinete para que não solte na hora de costurar. E arredondar a outra manga. Costurar o corpo a partir do primeiro alfinete, abaixo dos 10 centímetros que marcamos, e na manga costurar a partir do primeiro alfinete, nos 17 centímetros, somente até esta ponta, para deixar um lado aberto. Costurando as mangas e usando a linha que fizemos como guia para a curva.
Agora, costurar o corpo nas laterais. Agora, vamos fazer o acabamento do punho em bainha enrolada. Você vai pegar a ponta do tecido no punho, dobrar uma vez até chegar na costura e dobrar outra vez para que a costura fique rente à ponta da bainha, fazendo assim uma bainha enrolada. Aí está nossa bainha. Agora, fazer a mesma coisa no outro punho, enrolar uma vez até que a ponta do tecido chegue na costura e enrolar mais uma vez para que a costura fique rente à ponta da bainha, fazendo assim uma bainha enrolada. Agora, acertar as pontas que sobraram da costura, sem cortar muito próximo à linha, para podermos fazer o acabamento em ponto zigue-zague ou com máquina de overlock. O acabamento nas mangas. Agora é o acabamento da manga na parte mais próxima ao corpo, a parte que ficou aberta. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos no punho, bainha enrolada. Dobrar uma vez e dobrar outra vez. Para fazer a bainha enrolada, você pode dobrar tudo fora da máquina de costura e colocar alfinetes. Agora, fazer o acabamento da parte do corpo, na parte interior do corpo. Do mesmo jeito que fizemos o punho, vamos dobrar uma vez para que encontre a linha da costura e dobrar mais uma vez para que fique rente à costura. Na hora de fazer o acabamento da abertura do corpo do haori, é importante fazer um lado, cortar a linha e fazer o outro lado do corpo. Senão a costura fica muito estranha.
Aqui, estou fazendo acabamento nas laterais do corpo. Estou fazendo aqui o acabamento em bainha enrolada da outra manga, que eu ainda não havia feito. Estou dando acabamento na parte das mangas, onde as mangas encontram o corpo, com ponto zigue-zague. A mesma coisa do outro lado, o acabamento onde as mangas encontram o corpo. E agora vamos fazer a gola. Vamos unir as duas tiras. Agora unir a gola ao corpo do Haori. Eu coloquei o alfinete na costura do meio da gola e no meio do pescoço do Haori. Para que a costura fique bem certinha, eu começo a costurar do meio e depois costuro a outra metade. Do meio da gola até uma ponta e depois costuro da outra ponta até o meio da gola. Isso ajuda a costura a ficar bem certinha. Para costurar a gola, você vai colocar o lado certo da gola com o lado avesso do Haori. Vamos juntar o lado certo com o lado certo da gola e costurar bem rente ao finalzinho do Haori. Pode cortar o que sobrou. A mesma coisa do outro lado certo com o lado certo da gola e costurar. Depois de costurar os lados certos da gola, é só desvirar, terá o cantinho certinho da gola do Haori. Depois,
é só pegar a pontinha que sobrou, dobrar para dentro e esconder a costura, costurando assim o lado de fora da gola do Haori. Dobra para dentro bem certinho para esconder a costura, escondendo a costura de antes. Dobra para dentro e passa uma costura reta. Bem na beiradinha, com cuidado para que a agulha não saia fora da gola. Agora é a última parte. Vamos passar uma costura reta na beiradinha da gola. É bom passar o ferro antes de passar essa costura, para que a ponta fique bem certinha. Este foi o resultado final. Fica uma peça super fofa, bem levinha e fresquinha, ótima para complementar o seu look kawaii. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, não deixe de curtir, comentar e se inscrever para não perder mais nenhum vídeo como este. Então, muito obrigada por assistir e até mais!